Fala pessoal, começando aqui mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise dos ativos que eu entendo estar interessante para se acompanhar durante a semana, que pode dar bastante oportunidades. Então, se você não é inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, tá? Deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado, e também o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. No nosso site do capitalismo.com.br está rolando lá um cupom também, tá pessoal, de até 30%, e aqui mesmo vocês conseguem também olhar, né, os resultados aqui em tempo real que são atualizados todos os dias após o fechamento do pregão, os nossos conteúdos aqui gratuitos, né, como blog, relatório grátis, podcast, assinaturas, vocês conseguem acompanhar aqui, né, conferir os nossos produtos e aqui o WhatsApp para entrar em contato com a nossa equipe de suporte, lembrando que tem ponto de entrada, ponto de saída, tá? Relacionado a swing trade, stop loss, saída parcial, alvo, acompanhamento diários feito após o fechamento do pregão com os vídeos explicativos apenas para clientes aqui da Capitalismo, onde atualizamos o contexto gráfico dos ativos que já estão compostos dentro da nossa carteira. Beleza? Então, sem enrolação, já vamos aí para o gráfico, né, que é o que de fato interessa. O Ibovespa ainda segue o processo de correção, tá, pessoal? Está aqui travado ainda nessa região. Nas duas últimas semanas, a gente teve uma leve queda do Ibovespa, né? Acabou corrigindo, voltou a testar esse antigo nível aqui de suporte, nessa acumulação aqui anterior. Está ainda travado aqui nessa região, né? Para gerar uma expectativa de retomada de alta, precisa romper essa resistência aqui intermediária. Tá? Por enquanto ainda está travado, curto prazo ainda é um pouco mais com viés negativo, tá? A zona de suporte na região do 125,039 e um pouco mais abaixo no 122, tá? E não dá para ignorar que temos também uma LTA, tá, pessoal? Uma linha de suporte aqui inclinada, onde já teve o teste aqui duas vezes, nessa região, aqui embaixo. E em caso de uma correção um pouco mais ampla para o Ibovespa, poderíamos ver aí a vir testar, tá? Aqui na região de 119,200, normalmente, tá, pessoal? Tendo em vista aqui essa estrutura de alta que ainda tem o Ibovespa. Tá dando uma olhada no dólar, tá mais travado, bem travado, né, inclusive. Tem zona de suporte importante nos 4.820 e resistência 5.010. Para gerar uma expectativa de movimento mais direcional para cima, tem que romper e se manter acima aqui dos 5.010. E aí, rompendo essa região, abre espaço para buscar os 5.120, tá? Mas por enquanto bem travado o dólar, apesar de estar dentro de uma lateralização. Indo agora para os índices aí da nossa bolsa mais relevante, o índice financeiro não teve muita alteração do que a gente viu na semana passada, ainda segue o processo de correção, trabalhando aqui dentro desse canalzinho de baixa, tem zona de suporte lá nos 12.860 e depois um pouco mais abaixo em 12.530. Para gerar expectativa de retomada de alta, ele precisa romper esse nível de resistência nesse canalzinho e fechar com uma barra positiva, tá? E aí mira o topo aqui anterior nos 3.800, que é a importante zona de resistência. O Imob também segue o processo ainda corretivo, né? Tem zona de suporte um pouco mais abaixo em 880 e para cima precisa deixar alguma barra de força expressiva, valor comprador, volume financeiro comprador aqui acima da média, que a gente ainda não está vendo, tá? Então ainda está bem fraco o índice, expectativa que possa vir testar o suporte um pouco mais abaixo. O índice de consumo também sofrendo bastante nas duas últimas semanas, né? A gente vê bastante volume vendedor aqui no volume financeiro e ainda o índice que segue o processo de correção. Está testando zona de suporte importante nos 2.890 e caso venha a perder esse fundo, tem mais um importante um pouco abaixo nos 2.780. Tá? Por enquanto, viés mais negativo aí também o índice de consumo. Tá? O índice de elétrica também passando por um processo de correção, né? Ele acabou acionando um topo duplo após ter feito o rompimento de um nível de resistência aqui importante, que era os 92 mil pontos. Acabou frustrando e voltando aqui fazer uma correção e um viés mais de baixa no curto prazo, né? Próxima zona de suporte importante é os 87.700, tá? Então o setor financeiro aí também acabou perdendo bastante força nas duas últimas semanas. Agora indo para os ativos, tá, pessoal? Antes da gente ir para a análise dos ativos, ainda vale lembrar que o Ibovespa, né, ainda está no processo ali de correção, então tem movimentos mais travados. A maioria dos papéis que fizeram uma correção um pouco mais ampla já entregaram um bom movimento aí para queda e agora ainda segue movimentos um pouco mais complexo, rompe topo e acaba falhando, rompe fundo e falha, então bastante cuidado e sempre atento com o tamanho da carteira que já está posicionada no mercado para não acabar entregando todo
lucro que acabou fazendo nessa baita puxada que a gente teve de Bovespa do final do ano passado para o início desse ano, nesse momento de correções. Então, se não consegue pegar algumas vendas dentro desse processo de correção, para não ficar entrando em qualquer operação por conta de alguma volatilidade alta, com medo de ficar de fora, e é mais marcar os pontos que entende como ser relevante, para buscar pontos de compra, se for o caso, em alguns ativos que passaram por esse processo de correção e que não necessariamente você precisa passar de 100% comprado para 100% vendido, na questão de estar posicionado na venda dentro do mercado para querer pegar as vendas nessas correções. Então, bastante calma, tá, pessoal? Esses momentos de correções dentro do Ibovespa acabam deixando os movimentos dos ativos mais complexos, tá? Então, bastante atenção até a gente conseguir definir uma tendência de curto prazo e conseguir pegar movimentos mais direcionais do que ficar entrando e saindo a qualquer operação, a qualquer momento e ficar ali só pelo fato de clicar, beleza? Então, o primeiro ativo é BBAS, que ainda segue bem forte. Deixa eu só ajustar aqui. Segue fazendo aí topos e fundos ascendentes, ainda está acima da média móvel de 9 de 20 no gráfico diário, apontando para cima, bastante volume comprador aqui bem nítido dentro do papel. No gráfico semanal a gente vê um bonito movimento, olha, então eu gostaria acharia interessante usar BBAS aí como na ponta comprada, até para conter um pouco da volatilidade, se for o caso, dentro de uma carteira, tá? Então, bastante atenção só nessa questão, tá, pessoal? Só que aqui, diferentemente, olha, seria um trade bem curto, tá? No rompimento dessa máxima de 57,05, acharia uma boa entrada para tentar pegar a continuação desse movimento de alta. E o stopzinho eu alongaria um pouco aqui para baixo para dar mais espaço, tá, pessoal? Então, seria um stop aí de 5,30 para tentar ficar posicionado aí um pouco mais de tempo dentro do BBAS e conseguir surfar essa tendência de alta que o papel ainda segue bem forte, inclusive agora que a gente teve esse processo de correção dentro da bolsa, e BBAS foi um dos ativos aí que se manteve dentro de uma tendência de alta, claro que não entregando um movimento muito forte para cima, mas de qualquer maneira pelo menos contendo aqui a volatilidade, andando lateral, ao invés de fazer aquela correção contra a tendência, né? Mas ainda segue bem forte, tá? Tem bastante volume comprador. E para projetar o alvo, dá para projetar o movimento anterior, olha. Deixa eu só alterar aqui assim. Aqui, ó. E aí tem alvos lá em 58,31, que seria um primeiro upside aí de 2,22. Né? Quem não quer deixar o stop muito longe aqui embaixo, pode deixar aqui, olha, no 55,28, ou então um trade curto, no rompimento da máxima, né, tecnicamente, no 57,05 geraria uma compra, e o stopzinho abaixo dessa barra aqui no 55,53. Tá? Que seria um stopzinho de 2,89 para tentar pegar aqui os 2,33 do primeiro alvo, né? E aí tentar carregar lá para 62,33. Tá? Lembrando que tem o fechamento também mensal esta semana, então vale aí dar uma olhada também no gráfico mensal dos ativos aí para a semana para entender qual é a perspectiva do gráfico mensal, tendo em vista que a gente vai iniciar agora o mês de fevereiro. Beleza? Engie 11 eu já vejo uma possibilidade de um trade de venda. Né? Então o ativo teve uma quebra de estrutura, estava né? Em estrutura de alta nessa região e acabou perdendo fundo aqui, né? Até com uma certa expressão nessa barra de venda. Né? E aí fez aqui o processo, ó, ele quebrou esse fundo, fez aqui o processo de pullback, testou aqui próximo da média móvel de 9 e tentando pegar um movimento a favor dessa quebra de estrutura, uma venda em Engie 11, tá? Que é do setor de elétrica. A venda na região dos 48,67, que seria um pivô, e o stop aqui no topo, né? Olha, o stop na região de 50,95, um stop de 4,43, tem média móvel de 200 um pouco abaixo, olha, basicamente 1 para 1 o tamanho desse risco, mas a intenção é tentar caminhar com o trade até para essa região de suporte principal aqui, né? Olha, imaginando que o ativo poderia fazer uma volta lá para essa zona de suporte nos 42,37. Então, acho bem interessante também Engie 11 no semanal. Deixou um engolfo no semanal, tá? Semana retrasada acabou deixando um engolfo. Olha. Ou seja, então bem feio, que pode ser aí uma barra de reversão no curto prazo para a Engie 11 frustrando o rompimento desse nível de resistência desse pivô e aí voltar a fazer o reteste lá para a zona dos 42,35, que dá um upside de 14% contra um stop de, vamos lá, um stop de
4,23, tá? Então acho bem interessante ainda essa região de Engie 11. Na ponta compradora, Disney, né, BDR, a gente já tinha comentado dela aqui embaixo, ó, desde quando ela fez aqui o reteste dessa zona de suporte, importante, fez um movimento de alta. Eita, peraí. Então ela fez esse primeiro movimento de alta, entendendo isso aqui tudo como um processo de correção, e agora ela retomou essa tendência de alta, tá? Agora no curto prazo aí. Então tá bem interessante ainda a Disney 34. Então, ela já teria acionado até uma compra aqui. No rompimento da máxima desse martelinho deixado na sexta-feira, um stop ou abaixo da mínima desse próprio martelinho que foi o candle gatilho, ou um pouco abaixo, tá? Nesse caso eu prefiro colocar um pouco abaixo, tá? Que seria mais ou menos essa região, um stop aqui, olha, no fundo anterior, que seria um stop de 5%. Acho bem ok para Disney 34. Tá? Fez um movimento aqui bonito de alta, né? Esse movimento aqui bonito, fez um processo de correção alinhado aqui com as médias e segue apontando para cima. Tá? Ainda acho interessante nessa região dos 31 e 28, ou pode aguardar o rompimento lá em cima também do 31 e 75, tá? Mas de qualquer maneira, acho bem interessante aí a movimentação de Disney 34. E aí, para alvos, a gente pode considerar essa primeira perna a essa correção complexa. Vamos tirar o 618 e focar no 100%, que seria basicamente ele replicar a primeira perna de alta. Né? Então, alvo lá nos 34,44. Basicamente, um upside de 10% contra um stopzinho de 5,21, ou seja, 2 para 1 de upside e de relação de risco-retorno aqui dentro desse trade em Disney 34. Tá? No gráfico semanal também está bem bonito. Na semana passada já teria acionado um trade por barra aqui de ignição, né? Deixou uma barra bonita na semana retrasada, perdão. Na semana retrasada, o rompimento da máxima validaria uma compra e stop na mínima, né? De 7,85, que seria pelo semanal. E vale lembrar que aqui a gente tem um vazio gráfico. Entre o rompimento dessa região aqui, olha, de resistência, até esse outro nível aqui em cima, olha, o que basicamente tem confluência com o alvo de 100% que a gente acabou de projetar. Né? Então, tem todo esse espaço para o preço se desenvolver. Então, acaba tendo um risco de oportunidade interessante, dado o risco-retorno aqui que está proporcionando lá no gráfico diário novamente em Disney, para tentar buscar o nível de resistência lá acima dos 33, 39, uma relação aí bem interessante, o gráfico diário e semanal alinhados, né? Então, para quem já me acompanha aqui mais tempo, sabe que a gente sempre procura tempos gráficos semanal e diário para swing trade ali bem alinhado e, quando precisa, também filtrar as entradas pelo gráfico de 60 minutos. Lembrando que tudo isso, todo esse processo que a gente faz aqui, tem tudo lá exclusivo e fechado para clientes com muito mais detalhe, vídeos explicativos, relatórios que são enviados todos os domingos para renovar a carteira de swing trade na semana, que são compostas por 5 ativos, com preço de stop, preço de entrada, sempre quando tem saída parcial e alvo, é avisado durante a semana ali em tempo real, dado também com relatório e vídeos explicativos. Então, tudo isso bem montado e que está rolando um baita cupom lá no nosso site para você conseguir aproveitar, beleza? HP Vida também aqui bem interessante, né? Foi um papel que está travado, um contexto mais complexo, mas ele perdeu um fundo dessa congestão, né? Então teve bastante expressão vendedora nesse primeiro movimento de queda, fez o pullback, já teria acionado uma venda de pullback, né? Que perdeu a mínima, olha, em cima da média móvel de 9, média móvel de 200 e de 20, né? Bem interessante quando tem principalmente essas três médias móveis bem próximas do preço. Já teria acionado uma venda na perda da mínima aqui na região de 3,94. O stop eu jogaria um pouco acima da média móvel de 20, tá? Nos 4,18, que seria um stopzinho aí de 6%. Tá? Para tentar levar pelo menos até o fundo anterior de 3,57, que seria aí um upside de 9%. Então, basicamente 1,5%. O tamanho desse risco, é claro que no meio do caminho pode fazer uma saída parcial com 50% da posição, tirar o risco dessa operação e com os outros 50% se manter exposto aí no mercado para tentar pegar 2, 3 vezes o tamanho do risco. Tá? Então a gente tem um nível de suporte 3,57 que passa a ser o primeiro alvo, né? Deu um upside de 8,87. E aí, caso permaneça o movimento de queda, tem basicamente um espaço livre aqui no gráfico, né? Olha. Então não tem nenhuma outra zona de suporte tão relevante aqui para baixo. Tem um gapzinho aqui também que pode ser fechado, né? Vale levar em consideração, olha, um gapzinho nessa região,
que fica lá na faixa dos 3,23, né? Então consegue posicionar aqui uma saída aí bem interessante para HP Vida, tentando buscar a continuação dessa quebra de estrutura também de alta, né? Que seria, eita, essa movimentação de baixa, o pullback, testando o antigo nível de resistência, ou antigo nível de suporte, agora como resistência, e imaginando pegar a continuação desse movimento aqui, quem sabe um pouco mais para baixo, aí, com a relação de risco-retorno também bem agradável em HP Vida. No gráfico semanal, ou no gráfico mensal, ele poderia, o que acionaria o pivô de baixa nessa quebra de estrutura no mensal seria ele romper e fechar abaixo de 3,56, tá? Mas só para contextualizar. Outro ativo na venda também, ELET3, tá? Eu ia falar ELET6, mas não, ELET3. Tava aqui bem bonito o ativo, chegou a entregar uma movimentação de alta, né? Rompeu aqui, olha, o nível de resistência aqui embaixo, nessa região, aí entregou um movimento de alta, bom, né? Quem conseguiu pegar aqui, se eu não me engano, a gente até comentou de ELET3 aqui também na compra. Fez aqui uma deriva e está tendo uma quebra de estrutura, né? Ele chegou a romper aqui para cima, olha, até acionando um pivô de alta, seria romper esse topo, e ele acabou frustrando logo em seguida aqui, deixando essa região de falha, indo para testar suporte. Essa zona de suporte aqui, olha, que ele já rompeu, e está com cara aí de fazer um pivôzinho de baixo. Tá? Então, se fazer um pivôzinho de baixo, imaginando uma movimentação de ELET lá para a zona de suporte principal, num canalzinho de baixo de um tempo gráfico maior, deixa eu colocar no semanal só para vocês conseguirem entender, eu queria buscar um retorno de ELET6 para dentro desse suporte aqui, né, mais próximo dessa zona de suporte de um canal de alta aí de longo prazo. Mas no diário está sugerindo uma venda de curto prazo que daria um upside de 9,88. Tá? Então aqui perdendo o fundo prévio em ELET6, seria esse fundo aqui nos 40 e 45, um stopzinho na máxima da própria barra gatilho, um stop aí de 4 e 10%, tentando pegar aqui a continuação desse movimento para baixo. Né? Se a gente pega para projetar entre esse topo que falhou e o rompimento desse fundo, a gente tem alvo em 38,29, depois 36,97, que vai em confluência com a zona de suporte, eu comentei, o alvo projetado de 100%. Né? Então, temos uma confluência aqui gerando o alvo lá na região de 36,97, o que seria uma operação com stopzinho de 4,10 e um upside de 9%. É claro que no meio do caminho, no mínimo de 1 para 1, 1,5 para 1, dá para pensar em fazer uma... Dá para pensar não, né? Dá para fazer uma parcial e aí tentar carregar até a parte de baixo lá. Tá? Acho bem interessante. No semanal a gente já via a falha aqui nitidamente. Deixa eu tirar isso aqui, senão fala muita coisa. Né? Ele conseguiu romper esse nível de topo, tá frustrando, né? Ele deixou uma barra aqui feia de venda na semana retrasada, rejeitando essa primeira tentativa de pivô e tentando pegar a falha desse movimento, ou seja, uma correção um pouco mais ampla aqui para baixo, um upside aí de 10% também para venda em ELET6. Tá? Outro ativo é CSMG3, né? A gente até comentou na compra dele aqui. Deu para pegar aqui um boa trade de compra nesse rompimento aqui. Olha, até pode deixar aí nos comentários se você conseguiu pegar esse trade. Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, é só estar deixando aqui nos comentários o ativo desejado e o tempo gráfico que eu trago análise para a próxima semana. Beleza? Então, imaginando aqui, tentando pegar um retorno de CSMG3 até para esse topo principal, um pouco mais abaixo, agora passa a ser suporte nos 19,80, o que dá um alvo, né, um upside de 8,10. Deixou uma barra de engolfo de fechamento da semana passada. Na perda da mínima desse engolfo de baixo, vejo uma venda em 21,58. E o stop na máxima da própria barra, tá? Ou um pouquinho acima no topo. Tá? Nesse caso aqui, eu deixaria um pouquinho no topo, na máxima aqui, né? Depende de como abrir na segunda-feira. Mas enfim, um stop de 4,37 na própria máxima, usando a barra gatilho como referência, para tentar buscar um retorno até os 19,82, o que dá aí um alvo de 8%, basicamente não, 2 para 1 o tamanho desse risco inicial. Tá aí olhando lá para o semanal, a gente vê que já deixou uma expectativa de possível reversão de curto prazo, de tendência de alta para baixo, quando deixou aqui essa estrela cadente lá numa região de topo, né? Olha, e perdeu a mínima aqui. Então, pelo semanal, já teria acionado uma venda na perda da mínima da semana retrasada, com stop na máxima, tentando pegar aí o retorno lá para 19,80, né? Que seria basicamente ele voltar a testar aqui
essa região de antigo topo, antiga resistência, agora como suporte. Então, imaginando uma correção de uma tendência de alta no gráfico semanal, indo para o gráfico diário e conseguir aproveitar parte dessa correção se de fato ela acontecer. Beleza? Deixou aqui uma barra bem vendedora, bem feia. O OBV aqui para baixo também. Preço já virou a 9 para baixo, né? Está aqui próximo da média móvel de 20 no gráfico semanal. Seria basicamente buscar um reteste entre a média móvel de 9 e média móvel de 20 aqui no semanal. Beleza? Então, deixa eu ver se tem mais um. Tem aqui também CIA. Tá? Então, a gente falou de CSMG3 e agora CIA também está bem interessante. No gráfico semanal, pessoal, já teria acionado uma compra na semana passada, tá? Inclusive bem bonita essa compra, porque ela fez uma movimentação forte de alta, fez um processo de correção com volume baixo, ou seja, uma bandeira, né? Para quem aqui, ó, quem gosta, uma bandeirinha de baixa e foi acionado exatamente na semana passada. Então já é um ativo que tem um histórico de alta no curto e médio prazo, aqui dá para ver bem no gráfico semanal, que está bem apoiado dentro de uma LTA, que é linha de tendência de alta, e próximo dessa zona de suporte gerou boas oportunidades compradoras. Tá? Então quem conseguiu pegar oportunidades próximo dessa zona de suporte, nas duas últimas vezes que isso aconteceu, acabou pegando boa oportunidade. Né? Dado o exemplo dessa última barra aqui, aqui embaixo também, né? Ele não chegou a testar, mas se aproximou. E agora novamente dando uma nova oportunidade. E em confluência com a média móvel de 9 e de 20, né? A gente teve aqui uma correção apoiada em cima da média móvel de 200 e de 20. Volta a ter aqui um leve fluxo comprador, imaginando pegar a continuação dessa movimentação, que seria movimentação de alta, correção e retorno dessa tendência principal que o ativo encontra-se, uma boa oportunidade em CIAB3. Está aqui pelo próprio semanal, já geraria uma compra no rompimento da máxima da semana passada na região de 7,85 e o stopzinho na própria mínima. Tá? Seria um stopzinho um pouco maior, stopzinho de 10,89, então só cuidado com o tamanho da mão. Como o 10,89 é um stop muito fora da média, que a gente utiliza aqui como base, mais ou menos, para limite máximo do stop ele de 6 a 7%. Quando tem stops maior, no caso de 10, ao invés de entrar com a mão cheia, você entra com 50% da mão que você entraria se o stop fosse de 5%. Beleza? Então, no gráfico diário também, só para a gente dar uma olhada, segue aqui o contexto de alta e no fechamento da semana passada também sugerindo uma compra, volta de fluxo comprador aqui no fechamento da semana passada, né? Não só na sexta, mas de quarta para sexta. E tentando pegar o retorno dessa movimentação para cima, também vejo uma boa opção aí em CIA B3. Tá? Lembrando que essa tem topo, né, lá em 9,14, que seria um upside de 16%. Tá? Então você pode pensar em fazer uma saída parcial antes desse topo, ali na região dos 8,73, 8,60 já seria um upside de 9,5%, né, bem interessante. E conseguir conduzir essa operação. Se a gente olha no gráfico mensal que eu comentei com vocês, olha, deixou uma barra de ignição bonita, tá? Aqui no gráfico mensal. Teve 2 meses de correção. Lembra que a gente vai ter o fechamento agora de janeiro. Então, basicamente, essa barra aqui, olha, vai fechar como um candle doji dentro dessa barra aqui de ignição. Tá? Sugerindo aí a possibilidade de uma retomada de alta em CIAB3, que vem ganhando bastante força. Inclusive, é um dos ativos mais fortes dentro do setor de consumo. Tá? Então, bem interessante. CIAB3, preços próximos da média móvel de 9 e de 20, tanto no tempo gráfico diário quanto no tempo gráfico semanal, o que está bem alinhado. E outra, tá? Confluência. Olha, esse topo anterior servindo também como um suporte. Então tem muito suporte nessa região de CIAB3. Né? Está testando antigo nível de resistência, que agora passou a ser suporte. E a expectativa é que esse papel volte a subir aí. Beleza? Então também é interessante CIAB3. E outro é HBOR, só que agora na venda. Então percebe que a gente tem bastante ativos, mas alguns ativos interessantes para compra e alguns outros interessantes para venda, dada essa dúvida de curto prazo que a gente tem, tá bom? Em HBOR também vejo uma venda, né? O ativo que já quebrou uma estrutura de alta, perdendo essa zona de fundo do última tentativa de processo de iniciar uma tendência de alta no curto prazo e gerando uma expectativa de retomada de baixa. Tá? Já fez uma movimentação forte aqui. Então foi essa primeira movimentação forte,
rompeu esse fundo quebrando a estrutura de alta e agora passou por um processo de correção na semana passada e perdendo fundo na região dos 2,65. Vejo a possibilidade de um pivô de baixa para a Gabor retornar e quem sabe para sua zona de suporte principal da última movimentação de alta, que é nessa faixa aqui dos 2,20 a R$2, tá? O que dá um upside de, vamos colocar um stopzinho de 7,20%, né? Então entradinha na região dos 2,64, stop em 2,03, tentando buscar o retorno lá para 2,20, que dá um upside de 15%, né? Então basicamente 2,5 para 1 o tamanho desse risco, imaginando pegar aí o retorno de baixa de Hbor. Tá preço também próximo da média móvel de 9 de 20, né? Que acompanhando, olha, bem interessante, no gráfico diário já quebrou a média móvel de 200, demonstrando pressão vendedora predominante. Agora, no curto prazo, semanal deixando o topo descendente. Então, a gente já teve a tentativa aqui no semanal, deixou um topo, subiu, tentou romper lá o topo, acabou falhando e quebrou a estrutura de alta, rompendo aqui o fundo baixo, o último fundo da tendência de alta, tá? Perdendo força também. E lembrando que a Gabor é do setor imobiliário. Estou imaginando pegar essa movimentação aqui para baixo. Retornar para essa zona de suporte, mais uma zona de suporte aqui importante, mas um upside aí bem interessante em Hbor 3, beleza? Então esse foi mais um panorama semanal, eu espero poder ter ajudado vocês, deixem aí nos comentários o ativo, os feedbacks dos ativos que vocês conseguiram acompanhar durante os outros vídeos que a gente já fez aqui, e até a próxima, pessoal.